Muito bem, vamos para a sexta-feira. Sexta-feira, o título é De Cristo obtivemos a eterna redenção. E o versículo, Hebreus 4,15, que diz: Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos falar um pouco sobre o incenso. Porque o incenso era crucial, lembra do que nós falamos no começo, na quinta-feira? O incenso é crucial para que o sumo sacerdote entrasse fazendo aquela fumaça no Santo dos Santos, para que o querubim não prestasse atenção ao fato de estar entrando um pecador ali, até que ele lançasse o sangue, aspergisse, né? A palavra correta é aspergir, né? Aspergisse o sangue sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. Era ali o lugar correto. Então, eu vou ler aqui na página 66 o primeiro e o segundo parágrafo. Veja só. O incenso era um item crucial no ritual de aspersão do sangue no propiciatório. Vejamos como ele era feito e qual a sua composição. Então eu vou ler Êxodo, capítulo 30, versículos 34 a 36. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. A receita desse incenso era para uso exclusivo de Deus, isto é, ninguém podia fabricá-lo para consumo próprio, pois representava Cristo oferecido a Deus para que pudéssemos ser aceitos por Ele. Então, deixa eu fazer uma pausa. Você entende o significado do incenso? Significa Cristo oferecido a Deus para que pudéssemos ser aceitos por Ele. Por isso que, primeiramente, o sacerdote colocava 2 punhados de incenso, desse incenso aqui que fala dessa receita. Colocava no seu incensário, e ali estava pegando fogo, né? As brasas de fogo, enfim. Quando ele lançava, fazia fumaça, e aí tinha o cheiro. E aí, quando ele entrava com essa fumaça, o querubim, ele entendia. Tudo isso, lógico, é um tipo, uma figura. Ele entendia. Ele está entrando, mas ele está oferecendo, está lembrando do sacrifício que Cristo fará. No caso ali, fará, ainda iria fazer. Para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Só que ainda precisava do sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então precisava do incenso e precisava do sangue. Agora eu vou voltar onde eu parei. Apesar de ser da tribo de Judá, Jesus tornou-se o nosso sumo sacerdote em ressurreição, nomeado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Por ter sido tentado em todas as coisas, ele compreende as nossas fraquezas e, como nosso advogado, intercede por nós. Irmãos, essa questão da ordem de Melquisedeque é fantástica. Por quê? Melquisedeque, quando ele aparece para Abraão, após Abraão derrotar aquele exército de reis que havia aprisionado Ló, ele aparece, e aí é o ponto. Você não sabe de onde ele aparece, ele só aparece dizendo que ele era rei de Salém, que era o lugar que no futuro seria Jerusalém. Então ele aparece dizendo: eu sou o rei de Jerusalém. E ele também disse que era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E depois, se ele vai embora, você não sabe para onde ele vai. Por que a Bíblia faz dessa forma? Para mostrar que Cristo, ele não é sumo sacerdote da linhagem humana, da linhagem que tem início e fim. Inicia com Arão. Ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque você não sabe de onde vem nem para onde vai Melquisedeque. Então, ele não tem início de dias nem fim de existência. Por isso o Senhor Jesus é sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E como
da linhagem de Melquisedeque, o que ele está fazendo? Ele está nos conduzindo à vitória. Então, no caso de Melquisedeque, ele aparece após a vitória de Abraão e oferece o que para Abraão? Pão e vinho. Toda vez, irmãos, que nós partimos o pão, nós não estamos apenas nos lembrando do sacrifício de Cristo, mas também nos recordando de que Cristo, como o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, está nos conduzindo à vitória. Aliás, ele já obteve a vitória, mas quando eu digo está nos conduzindo à vitória, quer dizer, ele está nos conduzindo ao reino. Então ele já obteve a vitória, na verdade. O pão e o vinho é a comida do vencedor, do vitorioso. Mas hoje no nosso caminho, irmãos, nós ainda precisamos vencer, nos tornar vencedores para reinar com Cristo. É isso que o Senhor está fazendo como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o que é o fantástico, maravilhoso, é que como sumo sacerdote, ele sabe se compadecer dos nossos erros. Por que eu digo isso? Porque Arão ele só foi escolhido sumo sacerdote depois que ele teve aquele erro absurdo com o bezerro de ouro. Arão foi o principal responsável por fabricar o bezerro de ouro. Então, às vezes a gente pensa assim, se eu errei, eu estou perdido para Deus, eu não sirvo mais para Deus. Mas mesmo depois desse erro, o que o Senhor fez? Ele escolheu Arão como sumo sacerdote. Por quê? Porque Arão, sendo alguém que tinha cometido um erro tão grosseiro, quando alguém viesse para oferecer uma oferta pelo seu pecado, ele não iria olhar essa pessoa de cima, julgando essa pessoa. Ele ia lembrar de que ele era um pecador, de que ele fez coisa muito grave, e mesmo assim Deus o aceitou. Então você entende isso? Por que Deus escolheu Arão? Por que ele esperou Arão errar? Muitas vezes, irmãos, Deus ele permite que nós erremos para nós aprendermos a servi-lo de maneira humilde, tendo misericórdia dos irmãos. Porque o sumo sacerdote, ele precisa ser alguém que se compadece das pessoas. Senão, imagina, a pessoa está trazendo uma oferta pelo pecado e aí ele está julgando a pessoa. Não funciona, irmãos. Então, hoje, por que foi dito tudo isso nessa semana do alimento diário? Para nos mostrar que nós não podemos ter barreiras que interrompam a comunhão da vida. Tudo aquilo, irmãos, era para que o povo de Israel ficasse em paz com Deus e pudesse servir ao Senhor. Mas a gente sabe que o povo de Israel, o povo difícil naquela época, se voltou para os ídolos, enfim. Hoje nós também pecamos, mas não há mais barreira, a não ser que você levanta. Né? Se você levanta a barreira, se você não confessa seus pecados, aí a comunhão não flui. Às vezes esse é o grande problema para se ter fé. Você está cheio de barreiras, cheio de pecado não confessado. Aí vem a palavra profética, você fala assim, essa é palavra de homem. Por quê? Porque você não consegue entrar na comunhão da vida porque está cheio de pecado. Experimenta fazer um exercício de humildade e começar a confessar os seus pecados e perceber que você é um pecador. Que você é como Arão. E você vai perceber como essa palavra ela vai entrar em você e vai mudar a sua vida, porque ela vai te conduzir para a comunhão da vida. Como João falou, ele disse, a comunhão que nós temos é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que nós falamos a palavra para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco e, por conseguinte, essa comunhão com o Pai e com o Filho. Eu vou terminar quinta-feira lendo página 67, o penúltimo e o último parágrafo. Todas as exigências desse ritual do Antigo Testamento são realidade no Novo Testamento. Contudo, só podemos viver essa realidade se conhecermos o Senhor. Não se trata de conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas de guardar a palavra, de praticá-la. Somente quem conhece o Senhor pratica a sua palavra, e quem age assim é aperfeiçoado no amor. Versículos 5 e 6 de 1 João 2. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É evidente que por nós mesmos não temos capacidade de guardar a palavra. Entre o povo de Israel, ninguém foi capaz de cumprir toda a lei. Então, como nós, no Novo Testamento, poderemos cumprir as palavras do Senhor Jesus?
Por nosso esforço próprio é impossível. Por isso, o caminho que o Senhor nos deu, querido leitor, é o caminho da comunhão na palavra da vida. A comunhão da vida eterna, que é o próprio Cristo circulando entre nós. Isso é o que nos torna capazes de cumprir a palavra. Não são os ramos que dão frutos, e sim a própria videira. Então eu espero, querido irmão, querida irmã, que isso tenha ficado claro para você perceber a grandiosidade do que Cristo fez e do que Ele ainda está fazendo, nos conduzindo à vitória, nos conduzindo a ser vencedores. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.